Bom, vamos lá. Quem está falando é o juiz corregedor Oscar Aníbal Chapano. Estamos juiz corregedor em 194 países e com trânsito na Sura muçulmana. Atenção, atenção, 60 agências de inteligência. Atenção, atenção, juízes em campo. Atenção, satélite. Estamos já a informar que definiu no dia 1º do mês de julho o Tribunal Eleitoral determinou, o Supremo Tribunal Eleitoral, no momento 1h36 da sexta-feira, dia 3 de julho de 2020. Atenção, juízes em campo. Atenção, muita atenção, 60 agências de inteligência. Atenção, satélite. O Tribunal Eleitoral definiu no dia 1º de 2020, não deve haver afastamento de prefeitos em 27 estados e 5.070 municípios. A pandemia, segundo o presidente do Supremo, do Tribunal Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, ele estabeleceu, conjuntamente com Alexandre de Moraes, os dois, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, sendo contradito o pleno do Tribunal Superior Eleitoral, que determinou por unanimidade, ou seja, unânime, com votos por Arnaldo Pereira da Costa, que ele ocupa a prefeitura de Ribeira do Piauí, por compra de votos, o prefeito Arnaldo Pereira da Costa, de Ribeira do Piauí, no estado do Piauí, ele foi cassado por compra de votos, unânime. Teria que ser sentenciado diretamente a ele sair de lá e o presidente dos vereadores assumir. Mas, assumindo o presidente dos vereadores, ele não poderia concorrer às eleições que vão entrar agora, assim dizem, que vão entrar agora as eleições nesta votação, que eu acredito que não vai ter votação nenhuma, e eles vão adiar para que a China venha invadir o Brasil. Então vamos lá. O relatório. Luiz Roberto Barroso, conjuntamente com Alexandre de Moraes,
depois que o Pleno da Corte do Tribunal Eleitoral Superior Eleitoral determinou no dia 1/7 que Arnaldo Pereira da Costa, prefeito de Ribeira do Piauí, fosse cassado pela compra de votos, e também José Costeira de Mendonça, da comarca de Presidente Figueiredo, ele recebeu dinheiro para a campanha política. E também seria cassado o prefeito José Costeira de Mendonça. Então, Og argumentou, conjuntamente com Tarcísio Vieira Carvalho e Luiz Edson Fachin, de que isso é improcedente, porque eles julgaram unanimemente pela cassação desses dois prefeitos que compraram votos e que receberam dinheiro para a campanha, que isso é crime. Então ficou num argumento monocrático de imposição pelo presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, com o assinte e com enforcement, com, vamos dizer assim, com o grito, com a base de afronta de Alexandre de Moraes, que tem que ser isso mesmo, que eles não podem permitir que sejam cassados esses dois prefeitos, como também nos 27 estados e também nos 5.070 municípios, porque como vai ter eleições agora, os vereadores à frente das prefeituras, eles deixariam de concorrer às eleições, e que nessas comarcas não existe nenhum juiz do Tribunal Superior Eleitoral ou do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, para assumir essas duas comarcas. Comarcas de Presidente Figueiredo e comarca de Ribeira do Piauí, no Piauí. Então o procurador Renato Bril, o procurador do Tribunal Eleitoral, Supremo Tribunal Eleitoral, ficou com a cara de bunda, conjuntamente com Tarcísio Vieira Carvalho, juiz, e Luiz Edson Fachin. Vencidos de uma votação que determinou que esses dois prefeitos sejam afastados e que Alexandre de Moraes e o presidente Luiz Roberto Barroso, do Tribunal Eleitoral Superior, determinaram que os dois têm que ficar lá a continuar roubando o dinheiro que está sendo levado para o combate ao Covid. Ou seja, ele está deixando que dois ladrões continuem no cargo de prefeito a roubar. Um caçado por compra de votos
e o outro por receber dinheiro na campanha política. Esse é o flagrante do Luiz Roberto Barroso e do Alexandre de Moraes. E tudo visto e acompanhado de perto pelo procurador Renato Bril, e também acompanhado de perto como testemunha Tarcísio Vieira de Carvalho e Luiz Edson Fachin. Então aqui tem dois elementos já identificados com os nomes já em relatórios internacionais que configuram que eles fazem parte de uma ORCRIM estabelecida para uma trama sórdida de caçar a chapa do presidente da República, o presidente Bolsonaro, e o seu vice-presidente Mourão. Não há legitimidade nesses dois membros da corte, conhecidos como Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. E todos aqueles que se submetem a estes dois elementos também fazem parte da trama, permanecem como corréus. Então o procurador Renato Bril e o juiz Tarcísio Vieira Carvalho e o juiz Luiz Edson Fachin abriram as pernas. Então são corréus. A população está sendo vítima de roubo continuado. O roubo não para. O roubo do dinheiro para os hospitais, para medicamentos, está sendo tudo roubado. Médicos que juraram defender a saúde estão sendo tirados dos seus cargos, estão sendo demitidos e estão prendendo pessoas civis, inocentes. É uma gangue, é uma organização criminosa que opera no pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. Não podemos mais permitir. E temos os senadores e temos os deputados federais que fazem parte desta gangue, que já estão com sentença, julgados criminosos, e que através das suas eleições os processos estão parados a serem julgados pelo Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal. É uma corte de ladrões. São ladrões narcotraficantes, terroristas, assassinos do povo da República Federativa do Brasil. Eles estão a serviço como espias e sabotadores da China, que querem invadir o Brasil e que já se mostrou para o planeta que é um genocida e que está matando gente e vai continuar matando gente. E aqui o brasileiro como ovelha, como o argentino, como todo aquele que fez trama com a China, estão deixando se matar. Chega! Por favor, viralize isto. Identificados Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, dando cobertura a dois prefeitos, Arnaldo Pereira da Costa, da localidade de Ribeira do Piauí, e José Costeira de Mendonça,
de Presidente Figueiredo, vencidos Og, Tarcísio Vieira Carvalho e Luiz Eduardo Fachin, que eles não foram vencidos. Eles votaram unanimemente, foi julgado. Tem que caçar esses dois. E estão impedindo que seja feito o afastamento de qualquer prefeito em 27 estados e 5.070 municípios, alegando que não tem juízes suficientes para tomar posse das prefeituras, porque os vereadores que assim assumissem a vaga de prefeitos, eles não poderiam concorrer às eleições, às próximas eleições adiadas, e que tenham certeza não vai ter eleições até 2026, porque eles estão querendo caçar a chapa do Bolsonaro e do seu vice Mourão, e colocar aqui o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, revezando com Davi Alcolumbre a administração dos três poderes, o executivo, o parlamentar e o judiciário ficaria encarregado de administrar 27 estados, suas prefeituras e 5.070 municípios em todo o Brasil, aguardando a invasão e o delipêndio de todo o bem dos brasileiros, já que eles confiscaram todos os bens de toda a população do Brasil. Você não é proprietário da sua casa, você não é proprietário do seu carro, você não é proprietário da sua conta bancária. Tudo isso agora pertence ao Estado. Deu para entender? Você está surdo? Brasileiro? Eles já tomaram tudo e agora querem tirar o presidente da República e o vice-presidente e entregar tudo isto aqui para o comunismo. E eles fizeram tudo isso gritando democracia e fazendo todo tipo de tramas jurídicas que sentenciaram eles ao pelotão de fuzilamento pelo Exército Brasileiro, a Marinha Aeronáutica, como também a Corte Mundial Penal Militar. Eu, Oscar Aníbal Chiappano, juiz corregedor em 194 países, determino a imediata intervenção no poder judiciário e no poder parlamentar do Senado e da Câmara dos Deputados, e que sejam colocados em prisão todos aqueles que estejam respondendo a crime já. Não há tempo a perder. Por favor, viralizem isto. Maiores informações, entraremos em contato.